Bom dia, estamos aqui com o diretor do Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. O doutor Gerson Fernando Mendes Pereira é mestre em epidemiologia e doutor em saúde coletiva. Doutor, gostaria que você se apresentasse. Então, como você falou, bom dia para vocês todos, né? Primeiro, assim, é um prazer falar com vocês, né? Eu adoro dar aula e conversar com os mais jovens, né? No sentido mesmo de estimular o interesse pela ciência, o interesse pela medicina, o interesse pela saúde pública. Então, eu sou Gerson Fernando, eu sou médico, como você falou, eu sou dermatologista, sou mestre, sou doutor na área de epidemiologia e sou aqui do Ministério da Saúde, sou diretor desse departamento. Doutor, nós vimos um documentário, em um webinário que você participou, onde o senhor afirmou que o município de São Paulo zerou a transmissão vertical, isto é, a transmissão de mãe para filho. Você atribui esse resultado ao trabalho do Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis? Então, falando um pouco da transmissão, o que eu falei é assim, que o município de São Paulo tinha reduzido a transmissão vertical, zerado a transmissão vertical do HIV. Né? Isso foi no ano passado. Né? O município de São Paulo é uma cidade com 12 milhões de habitantes, maior em população do que muitos países, né? E a gente conseguiu isso. Então, assim, hoje todos os medicamentos, toda a prevenção do HIV faz com que qualquer mulher que seja HIV positiva no momento em que ela fica grávida, se eu trabalhar todos os protocolos, a transmissão de uma criança pode chegar a zero. E São Paulo fez isso. Agora, você acha que o trabalho é um trabalho conjunto, né? Das três esferas de governo, né? Do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. O que o governo federal faz? O governo federal trabalha com as normas técnicas nacionais e a gente sempre repassa para os estados recursos financeiros, recursos materiais, os medicamentos e todos os insumos. Né? O governo estadual, né, ele também faz isso, né, repassando para os municípios. E o município de São Paulo, no caso que a gente está falando, executa esse trabalho. Então, o trabalho da eliminação da transmissão vertical é um trabalho concatenado, né, coordenado das três esferas de governo, tanto do nível federal, como do nível estadual, como do nível municipal. Neste mesmo webinário, o senhor disse que no próximo ano, junto ao Hospital Albert Einstein, vocês vão reestruturar os centros de testagem e aconselhamento. Você pode explicar qual será o trabalho feito por esses CTAs? Isso. O que acontece é o seguinte: o que nós temos hoje, né, e essas estruturas, né, que são os centros de testagem e aconselhamento, lá no começo da epidemia, eram centros de testagem anônimos, né, em que as pessoas iam, né, para serem diagnosticadas com HIV e AIDS. Na medida em que o diagnóstico passou a ser com testes muito mais rápidos na atenção básica, né, esses CTAs eles perderam um pouco a sua finalidade. Né? Então, o que a gente pretende hoje, né, já para os próximos anos, né, nós temos aproximadamente 575 CTAs, são centros de testagem e aconselhamento. Então, o que a gente espera é que esses centros, né, eles se transformem num ponto of care. Eu só não vou mais testar as pessoas, né? E eu não vou mais testar só para AIDS, né? Eu vou fazer diagnóstico para HIV, para sífilis, para hepatite, para tuberculose, para hanseníase. E dali as pessoas já saem com o diagnóstico, já saem com o início do tratamento e já saem, né, agendadas para ir para uma unidade básica de saúde perto de sua casa ou um centro de saúde especializado, caso o tratamento precise de uma atenção mais especializada. Né? Então, o que a gente pretende fazer com que esses CTAs, que hoje estão ociosos, eles possam dar mais que eles possam ter mais uma ação junto à rede e os equipamentos de saúde, né, dos estados e dos municípios.
O senhor também disse que até hoje os casos de HIV no Brasil, em grande parte, só são notificados em fase de AIDS. Há algum plano para mudar isso? Não, o que acontece é o seguinte, nós, antigamente, né, porque assim, você tem uma diferença, né, entre o HIV e a AIDS, né? O HIV são aquelas pessoas que têm 2 testes rápidos positivos e tem um CD4 acima de 350, né, que são as células que definem. E a AIDS, aqueles pacientes que têm 2 testes positivos e tem um CD4 menor que 350. Até 2014, nós só notificávamos no serviço os casos viáveis e só tratávamos os casos viáveis, né? A partir de 2014, nós começamos não só a diagnosticar os casos de HIV, notificar os casos de HIV e tratar todo mundo, né? Com isso, né, eu posso fazer um diagnóstico mais precoce, ainda com HIV sem nenhuma doença, e iniciar o tratamento dessas pessoas. E aí eles jamais vão evoluir para AIDS. Se evoluir para AIDS, ou você tem alguma resistência medicamentosa, ou então esse doente não está tomando medicamento, né? E o que a gente tem observado ao longo do tempo, né, que cada vez mais eu tenho notificado HIV e cada vez mais eu tenho diminuído os casos de AIDS. E aí a gente pode observar nos boletins epidemiológicos, desde o ano de 2017, né, que a gente tem aumentado mais o diagnóstico precoce do HIV e já é o início do tratamento dessas pessoas e, consequentemente, a menor evolução dos casos de AIDS. Está aí em todos os nossos boletins epidemiológicos, o que é vantagem, né? Porque hoje, quando você faz o tratamento precoce, né, o tratamento é basicamente com um medicamento chamado dolutegravir, e com 3 meses esse doente fica com a carga viral indetectável. Então, a possibilidade de ele infectar uma outra pessoa é mínima possível. O senhor fez mestrado em Hanenias e doutorado em AIDS. O que motivou se interessar primeiro pela bactéria e depois pelo vírus? Pois é, assim, mas aí eu vou contar uma historinha para vocês, que vocês não eram nascidos, né? Quando eu entrei no Ministério da Saúde como estudante, eu era estudante de medicina, né? E eu entrei num lugar chamado Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária, isso lá no ano de 1984, né? E naquela época nós não tínhamos AIDS, né? Os primeiros casos de AIDS no Brasil só foram aparecer lá no ano de 1986 e 1987. E naquela época a Divisão de Dermatologia Sanitária ela tinha hanseníase e tinha as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que basicamente era sífilis, gonorreia, clamídia, essas doenças, né? Quando começaram a aparecer os primeiros casos de AIDS, né? Então, naquela época, eu fui fazer residência em hanseníase, né? Eu trabalhava dentro da dermatologia sanitária, e é muito interessante porque que a AIDS foi lá para essa divisão de dermatologia. Porque os primeiros casos de AIDS no país, eles foram diagnosticados por dermatologistas, né? Por dermatologista por conta de um câncer de pele chamado sarcoma de Kaposi, né? É um câncer de pele benigno que as pessoas têm normalmente, mas que nas pessoas imunodeficientes ele pode levar à morte. Então, os primeiros casos de AIDS nos pacientes foram diagnosticados pelo sarcoma de Kaposi. Daí por quê? Eu comecei na hanseníase, que a minha especialidade é hanseníase, e acabei na AIDS, porque a AIDS acabou indo para a dermatologia por conta da notificação dos casos a partir de uma doença de pele. Sabemos que o senhor tem uma vasta formação na área de saúde e sabemos da necessidade desses estudos para a gente combater epidemias. Por exemplo, segundo a UNAIDS, houve um aumento de 21% entre 2010 e 2018 nos casos de HIV no Brasil. No atual contexto em que vivemos, como o senhor vê a importância da ciência para o combate do HIV? Não, eu acho que a importância da ciência, né, a gente pode observar na evolução, né, do tratamento e do diagnóstico da AIDS no país. Quando nós começamos, lá nos idos de 1986, você demorava um mês, né, depois de um teste, para que você pudesse ter o diagnóstico de AIDS. Hoje os testes duram aproximadamente 15 minutos. Né? Quer dizer, você imagina o que era no passado, você fazer um teste, demorar um mês para você saber se você tinha ou não uma doença desse tipo. Então a evolução é brutal, no sentido que a gente passa de uma evolução de um resultado em um mês para um resultado em 15 minutos. Outra coisa são os medicamentos, né? Até final dos anos 90, nós não tínhamos nenhum medicamento, né? Que hoje, claro, né, a AIDS não tem cura, mas hoje um doente pode viver com AIDS, né? A vida inteira e ter uma sobrevida igual a mim e a sua, que não temos HIV. Você tem uma ideia? Quando nos primeiros tempos da AIDS, né, quando a gente não tinha medicamento, a sobrevida de um paciente com AIDS
a partir do momento do diagnóstico, era 5 meses. Então, você tinha o diagnóstico, 5 meses depois, em média, o paciente estava morto. Hoje, com os medicamentos que nós temos, e a minha tese de doutorado é exatamente sobre o estudo de sobrevida, mostra que uma pessoa com AIDS, se tomar um medicamento de forma regular, ele tem uma sobrevida, né? Ou seja, ele vai viver ao mesmo tempo que eu, que você, que não temos AIDS. Então, isso é uma evolução importante. É claro que a doença não tem cura ainda, mas as pessoas têm uma sobrevida alta e com qualidade de vida, né? Sem nenhum adoecimento, na medida em que você tem uma carga viral indetectável. Então, essa é a evolução importante. O que a gente espera é daqui a alguns tempos a gente ter vacinas, a gente ter a cura, né? Que isso é uma coisa que, em breve, né, em algum tempo, a gente vai conseguir ter. Diante desses dados da UNAIDS, o que o Ministério da Saúde tem feito para o combate contra o HIV? Então, eu acho que, basicamente, né, com relação à AIDS, a gente tem, ao HIV e AIDS, a gente tem que trabalhar com prevenção, né? Então, assim, eu acho que o que a gente precisa, primeiro, diagnosticar todo mundo, né? O diagnóstico é uma forma de prevenção, porque na hora que você diagnostica e que você inicia o tratamento daquela pessoa, depois de 3 meses ele deixa de ser infectante, deixa de infectar outras pessoas. Então, você diminui, né, a possibilidade de novas infecções. E depois você tem toda a história da prevenção combinada, né? Que aí a gente tem a profilaxia pré-exposição, a gente tem a profilaxia pós-exposição, a gente tem o uso dos preservativos masculinos e femininos, né? E a gente tem sempre, né, que estimular a testagem, né? Com isso, e o tratamento em primeiro lugar. Eu acho que o tratamento, na medida que você faz o diagnóstico precoce, você faz o tratamento imediato, e aquele paciente deixa, né, e esse paciente começa a ter uma carga viral indetectável, né, a possibilidade de ele infectar outras pessoas é muito grande. Então, assim, eu acho que no primeiro momento, na hora que a gente tiver trabalhado, e a gente tem trabalhado todas essas medidas de prevenção no país como um todo, a gente espera, de verdade, né, que entre 9 e 10 anos a gente comece a diminuir os casos de HIV no país. Até porque a gente não diz que a gente pode diminuir de um ano para o outro, até porque essa doença é uma doença que ela tem um período de incubação longo. Então, assim, os novos diagnósticos que a gente faz hoje são pessoas que se infectaram pelo menos há 5, 6 anos atrás. Então, o que a gente espera é que daqui a algum tempo, né, com todas essas medidas de prevenção, a gente, de fato, comece a diminuir os casos de HIV no país. Entrevistamos o infectologista Dr. Jamal Suleiman. Não, eu não sou infectologista, sou dermatologista, por favor. Senão a sociedade não vai gostar. Do Instituto Emílio Ribas, sobre o trabalho que o Instituto faz no combate ao HIV. E o doutor acredita que não estamos vivendo uma epidemia de HIV no Brasil. Como o Ministério de Saúde tem visto esse aumento de número de infecções entre 2010 e 2018? Então, na realidade, sim, eu acho que a gente tem tido um aumento. Mas, assim, eu acho que a gente tem observado, né? Porque quando a gente diz assim, bom, aumentaram os casos de HIV no país, a notificação dos casos de AIDS começou a partir de 2014, né? Então, quando a gente coloca uma norma técnica de notificação, naquele primeiro momento, até que a norma técnica seja absorvida pelo país como todo, você sai de 0 notificação para um número maior a cada ano. Mas o que a gente observa, né, e a gente tem observado, né, ao longo dos últimos 10 anos, é que a gente tem tido uma estabilidade, né, nos novos casos. Até porque isso a gente mede por estudos de prevalência. Prevalência são a frequência dos casos que você encontra numa determinada população. Se a gente for observar no Brasil como um todo, na população em geral, a prevalência, ou seja, a frequência do HIV na população em geral é de 0,4%. Posso até dizer que é um evento raro. Entretanto, a gente tem as populações vulneráveis, que são os homens que fazem sexo com homens, as mulheres profissionais de sexo, né? As travestis e as transexuais, né? E os usuários de drogas. Nesses, a frequência é maior. Por exemplo, enquanto na população em geral, eu estou te falando que a prevalência é de 0,4%, nas travestis, a gente conta com uma frequência de 31%. Nos homens que fazem sexo com homem, com uma frequência de 18%. Nas mulheres profissionais do sexo, com uma frequência de aproximadamente 5%. Então, o que a gente precisa basicamente é trabalhar nessas populações mais vulneráveis, trabalhar o diagnóstico precoce e as medidas de prevenção especificamente nessas populações mais vulneráveis.
Mas, do ponto de vista de prevalência, nós temos uma estimativa de aproximadamente 1 milhão de casos no país, e nós já diagnosticamos aproximadamente 86% deles. O HIV atinge todas as pessoas, independente da orientação sexual, mas sabemos que existe um preconceito com os homossexuais. Como o Ministério atua hoje diante desse fato? Na realidade, assim, o que a gente, como eu já falei há pouco, né, é uma população um pouco mais vulnerável, né, e que nós temos uma prevalência maior, como eu falei agora há pouco, né, enquanto na população em geral nós temos uma prevalência de 0,4%, nos homens que fazem sexo fome nós temos uma prevalência de 18%. Portanto, todas as nossas ações prioritárias, né, são para essas populações vulneráveis. E aí a gente inclui os homens que fazem sexo fome, as mulheres profissionais do sexo, as travestis e as transexuais. E aí o trabalho é no sentido do diagnóstico precoce. Para isso a gente tem editais, inclusive com a população, com a sociedade civil, né, principalmente a sociedade civil relacionada a homens que fazem sexo com homens, no sentido da busca, né, e o diagnóstico precoce. Aí a gente vai desde o autoteste, né, da busca daqueles pacientes de abandono e, principalmente, né, trabalhar as questões relacionadas com a prevenção, né, a profilaxia pré-exposição, a profilaxia pós-exposição, o uso dos preservativos e gel lubrificantes, todos os insumos de prevenção e, principalmente, né, medidas educativas no sentido de incentivar, né, a prevenção nessas populações mais vulneráveis. Em fevereiro, o senador Rogério Carvalho fez um requerimento à Comissão de Assuntos Sociais pedindo explicações ao Ministério sobre o combate à AIDS. Para nós estudantes, um contexto de informações seguras e precisas sobre doenças sexualmente transmissíveis é fundamental. Como o Ministério da Saúde hoje trata essa necessidade? Bom, eu acho que as informações, né, elas são primordiais, né, não só para a população, como também para os gestores, né? E as informações que nós temos vêm de sistemas de informações muito robustos, né? Nós temos o SINAM, que é o Sistema de Informações de Notificação dos Casos, nós temos o SIM, que é o Sistema de Informação sobre Mortos, né? Nós temos o CICEL, que é o Sistema de Informações Laboratoriais de todas as pessoas que fazem exames na rede pública, e nós temos o SICOM, que é o Sistema de Controle Logístico de Medicamentos, né? Todas as pessoas que tomam medicamentos para AIDS nesse país. Com isso, com todos esses sistemas que já foram, inclusive, avaliados, né, pela Organização Mundial de Saúde, pela UNAIDS, como um sistema muito robusto, né, eu consigo ter um retrato, né, da situação epidemiológica da AIDS no país. Fora isso, nós publicamos anualmente boletins epidemiológicos, né, sobre a situação epidemiológica da AIDS no país, e nós temos um site, né, dentro da nossa página no Ministério da Saúde, né, que ele nos dá toda a situação epidemiológica de AIDS nos 5.700 municípios do país, e não só a situação epidemiológica, né, como também todas as prescrições de profilaxia pré-exposição, de profilaxia pós-exposição, e bem como das cascatas de cuidado contínuo, né, para os pacientes de AIDS no país. Então, assim, a gente tem um leque de informações muito importantes, capazes, né, de fazer o monitoramento do HIV/AIDS, não só no nível federal, como no nível estadual, bem como no nível municipal. A gente chegou ao final da nossa entrevista. Gostaria de agradecer sua participação, Dr. Gerson, acho que muito rico e muito importante para o nosso trabalho. Por fim, peço que o senhor se despeça e que passe uma mensagem para os alunos, pais e professores que estão nos assistindo. Bom, olha, primeiro eu queria agradecer o convite e dizer que vocês podem acessar o Ministério da Saúde, a mim especificamente, na hora que vocês quiserem. Além da AIDS, a gente tem coisas importantes que a gente pode falar, né? A gente pode falar de sífilis, a gente pode falar de hepatites, né? A gente pode falar de HPV, que são outras coisas tão importantes como o HIV e AIDS, né? E dizer assim, da importância, né, e a alegria de saber que vocês são jovens, já se interessam por esses problemas que são muito importantes para a população do Brasil. Obrigado e contem sempre conosco.